Faça o filho entender que não importa o quanto ele, aspas, erre, você sempre irá protegê-lo. Olá, a seguidora que eu vou identificar aqui pela letra C mandou mensagem para mim em inbox no Instagram, onde ela faz um desfile, infelizmente, um desfile de abusos que ela sofreu desde pequena, tá? Ela diz o seguinte: tenho 39 anos, isso me aconteceu 2 vezes recentemente. Fiquei sabendo que meu ex-namorado fez isso com a enteada que era filha da ex-mulher dele. Quando eu tinha 13 para 14, o meu padrasto me molestou sem meu consentimento, isso porque quando minha mãe casou com ele, eu tinha 4 anos praticamente criada por ele. Contei para minha mãe, ela deu um B.O. danado, enfim, na segunda vez eu tinha 16. E fui morar com a minha tia. Nisso meu tio, que me conhecia desde criança, começou a escrever cartinhas de amor. Que barbaridade! E quando minha tia não estava em casa, ele se dizia apaixonado. Uma vez disse para mim que cheirava as minhas calcinhas. Que é isso? Era bem difícil essa situação, mas graças a Deus nunca tentou nada. Atualmente, isso é abuso também, tá? Que fique claro, não tentou nada fisicamente, mas isso é abuso. Atualmente namorei um homem de 51, até então um namoro gostoso. Enfim, ela achou muito estranho. Esse namorado tá falando demais com a ex, ela foi se certificar e ela soube, né? O interesse dele, do namorado dela, pela filha dela, que ele criou desde os 6 anos e que agora tem 15. Ele ficou obcecado, um ciúme doentio. Ela terminou o namoro horrorizada com este namorado. Quero que você explique, por favor, o que acontece com os homens. É uma coisa que acontece frequentemente, mas ninguém fala sobre o assunto. Mas assisto muitos vídeos na internet e ninguém nunca fala sobre isso. Até parece um tabu, defendendo os homens. E nós, meninas e futuras mulheres, sofremos muito com isso. Até o sentimento de culpa vem. Espero ler a mensagem e nos ajudar, creio que muitas mulheres precisam ouvir. Bem, querida, eu vou evitar usar algumas palavras para o algoritmo não pegar, tá? Bom, essa coisa que acontece muitas vezes de homens perpetrarem isso contra meninas, e sim, a maior parte de quem perpetra esse tipo de ato é um adulto homem com uma menina, tá? Acontecem também com relação a meninos, mulheres com crianças, tá? Mas a maior parte são homens muito próximos da família, logo a gente diz que é um tipo de intrafamiliar, ou seja, perto da família, vizinhos, pessoas que estão próximas, como exatamente aconteceu com você. É, em primeiro lugar, uma relação de poder, tá? A gente não pode esquecer disso, tá? Não é aquela pessoa que vai fazer uma coisa com uma criança e largar ela no meio de um mato, não. Como o interesse é manter essa pessoa ao redor e poder, por exemplo, estar lá na mesa de jantar, olhar e saber o que a criança está pensando e pensar, é uma relação muito nojenta de poder, tá? Você imagina, então, que para você manter essa relação de poder sem que você seja, aspas, descoberto, você tem que ter uma coisa que a gente chama tecnicamente de teia de silêncio em cima dessa informação toda, certo? Então, quando acontecem coisas como aconteceram com você, o que este adulto faz? Ele mexe com o teu psicológico de maneira a fazer com que você se sinta participando, mesmo que você seja criança. Porque quando você se sente participando, porque de certa maneira você, aspas, deixou, qualquer coisa assim, ele garante o quê? Esse tal desse silêncio. E garante o quê? Garante essa condição de ter esse poder, de vocês estarem no mesmo ambiente, ninguém ao redor sabe o que está acontecendo, né? Mas ele sabe, e ele tem esse prazer secreto. Ora, evidentemente, nós estamos numa via de quem sente esse tipo de prazer, numa via de prazer narcisista, ou, muitas vezes pior, num prazer de transtorno antissocial, transtorno de personalidade antissocial. Quer dizer o quê? Um psicopata. Então, psicopatas e narcisistas, como não se importam com a outra pessoa, dizem, eu sinto prazer com isso. Então o que eu vou fazer para sentir esse prazer? Vão lá e fazem aquelas coisas, porque sabem que isso é um jogo em que há um certo risco de serem descobertos, aí isso se transforma numa espécie de um esporte radical, entendeu? Mas um esporte radical no qual o que interessa para eles é esse prazer do perigo, esse prazer, entendam isso, tá, gente? Do poder, muito mais do que a simples atração física. Eu já conheci casos de pessoas que sentiam atração por crianças, mas não faziam nada, porque se sentiam culpadas e procuravam auxílio psicológico para dizer o que é isso que eu sinto que é tão errado e eu não quero sentir. Esse é um tipo de abusador em
potencial, mas que não chega a realizar. Porque ele tem o quê? Freio moral. Ele sente culpa. Então nós estamos num outro terreno completamente diferente. Entendeu o que eu quero dizer? Então a gente pode dizer que, a grosso modo, temos dois tipos de abusador. O narcisista, ou com transtorno de personalidade antissocial, que ele está pouco se importando, e aquele que seria o abusador, aspas, em potencial, mas não faz isso, porque tem o freio moral. Ele sente culpa, ele sente pena, ele sofre porque ele se sente atraído, mas ele não vai fazer isso. E aí, este vai pedir ajuda. Os outros dois tipos jamais pedirão ajuda. E quem é que precisa ajudar nossas crianças? Nós que somos os protetores, nós que somos os vizinhos, nós que somos as tias, nós que somos as mães, precisamos falar muito sobre esses assuntos. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente fala, mais conhecido o assunto fica. E quanto mais conhecido fica, mais a gente atenta aos sinais da criança, que podem ser de várias maneiras. Uma criança que era muito alegre, de repente fica quieta. Ou, ao contrário, uma criança quieta, de repente fica ansiosa, se diz, mas da onde essa criança? Ou uma hipersexualização, que infelizmente pode acontecer, que é uma maneira também da criança demonstrar que tem algum problema. Então, são vários sinais que a gente pode ficar atento. A primeira coisa que eu digo para qualquer mãe é a seguinte: além de ficar muito de olho, faça o filho entender que não importa o quanto ele, aspas, erre, você sempre irá protegê-lo. Não esquece. Não importa o quanto você erre, meu filho, eu sempre irei te proteger. Sabe por quê? Porque a maior parte dessas pessoas que perpetram esse tipo de atitude, e não estou querendo falar a palavra, né? Fazem esse tipo de atitude dentro de casa, conta com a culpa da criança. Então, se a criança, mesmo aspas, se sentindo culpada, ela pode pedir ajuda, é assim que ela vai escapar. Até uma próxima!